Olá, turminha, bom dia! Vamos iniciar a nossa aula. Hoje a nossa aula é de História e o nosso assunto é Proclamação da República. Vamos começar? Então, hoje vamos conhecer a história da Proclamação da República, ou seja, o começo de um novo regime, que esse regime é a Proclamação da República no Brasil. A Proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Data que se celebra o dia da Proclamação da República no Brasil, que é o dia 15 de novembro. Esse dia é considerado um feriado nacional. A proclamação aconteceu no Rio de Janeiro, que na época era a capital do nosso país, por um grupo de militares que era liderado por Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca deu um golpe de Estado no Império e instituiu uma república provisória e, posteriormente, se consagrou o primeiro presidente do Brasil. Pois Marechal Deodoro da Fonseca, como vocês sabem, ele liderava um grupo. E esse grupo ele conseguiu proclamar a república. E daí, como mudou de partido, de monarquia para a república, ele passou a ser o primeiro presidente da república. O Brasil era o único país independente do continente americano governado por um imperador. Então, as pessoas não estavam mais satisfeitas com o Brasil sendo governado por imperador e estava lutando pela proclamação da república. A independência do país havia sido conquistada 7 de setembro de 1822, que isso já vimos em outra aula, através da assinatura do decreto por Dona Leopoldina e da ação de Dom Pedro I. Dom Pedro I proclamou a independência 7 de setembro e o Brasil passou a ser governado por um imperador, com o partido monárquico. A república é uma forma de governo que tem como objetivo principal atender aos interesses dos cidadãos. Nesse regime, é o povo que elege seu governante, ou seja, é o povo que escolhe os seus governantes através das eleições e do voto. Portanto, é um regime mais democrático. E é esse regime que vigora no Brasil atualmente. Mas nem sempre foi assim, pois entre 1822 e 1889 era o regime monárquico que vigorava em nosso país. E ao longo desse período tivemos dois imperadores, que foram Dom Pedro I e Dom Pedro II. Por ser um tipo de regime que não leva em consideração as necessidades do povo, ao longo de todos esses anos, o regime monárquico ficou desgastado e a necessidade de mudança cada vez mais evidente. Então, as pessoas estavam insatisfeitas com esse tipo de governo, que era passado de pai para filho. Já na República, nós podemos ir, como é a nossa atual forma de governo, podemos ir nas urnas, através do voto, através das eleições e escolher o nosso governante. Então, vamos conhecer as formas de governo e as diferenças de uma para a outra. Na monarquia, forma de governo em que o poder supremo está nas mãos de um monarca ou rei. O cargo é vitalício e passado aos descendentes existentes. Entre 1822 e 1889, nós tivemos essa forma de governo, que era passado de pai para filho. Rei para o filho do rei, imperador, imperadores. Mas na República, temos uma diferença. A proclamação da República Brasileira foi um levante político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou-se a forma republicana federativa presidencialista de governo no Brasil, derrubando o governo monárquico de Dom Pedro II. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, ele conseguiu derrubar a forma de governo de monarquia para república.
Na manhã de 15 de novembro de 1889, Deodoro, à frente de um batalhão, marchou para o Ministério da Guerra e declarou o fim do período imperial. Daí, desse dia em diante, o imperador Dom Pedro II não comandaria mais o Brasil. É o início do período republicano. Dom Pedro II, o imperador da época, que estava em Petrópolis, retornou ao Rio de Janeiro. Ele pensava que o objetivo dos revolucionários era apenas substituir o ministério. No dia seguinte, foi-lhe entregue um comunicado confirmando a proclamação e solicitando sua partida para o exterior. Entre 1889 e 1930, o governo foi uma democracia constitucional e a presidência. Alternava entre os estados dominantes da época, São Paulo e Minas Gerais. Aqui nós temos uma curiosidade. Antes de viajar para Portugal, no dia 17 de novembro, Dom Pedro II escreveu uma mensagem para o povo brasileiro. Cedendo ao império das circunstâncias, resolvo partir com toda a minha família para a Europa, amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida, a qual me esforcei por dar constante testemunho de estranhado amor e dedicação durante quase meio século em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me ou com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosas lembranças, fazendo votos por sua grandeza e prosperidade. E aí aconteceu a mudança de governo, de monarquia para república. É o tipo de governo que nós usamos até hoje. Aqui nós temos uma pesquisa. Pesquise as informações abaixo, anote no caderno e apresente no grupo. Qual é o melhor regime, monárquico ou republicano? Faça uma lista com os nomes de pessoas que trabalharam para que a República fosse proclamada no Brasil. E desenhar as bandeiras do Império e da República e compará-las. Lembrando a vocês que tem muita curiosidade a respeito. Tipo, a primeira bandeira do Brasil que foi costurada pelas filhas de Marechal Deodoro da Fonseca, se poderiam. É uma curiosidade bastante relevante nessa aula sobre a República. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.